Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou o Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. Aqui a gente desenvolve temas falando de desenvolvimento capixaba para líderes, lideranças, empresários, pessoas que estão antenadas com o futuro do capixaba. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Adinalva Prates, ela que é secretária de Finanças de Vila Velha e integrante do Conselho Superior do Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Adinalva, seja muito bem-vinda ao Podes. Obrigada, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Rubem. A ideia aqui é a gente entender como é que a reforma muda na prática e como isso afeta os municípios aqui do Espírito Santo. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o que muda de verdade com a criação do Conselho Gestor que você faz parte? O Conselho é uma entidade nacional, criada pela Lei 227, ele vai administrar todo o IBS para garantir a distribuição desses recursos, para normatizar, para fiscalizar, para decidir sobre os contenciosos administrativos. Então, todo esse é o papel do IBS, desse comitê gestor que vai estar atuando em Brasília, para tratar da distribuição da IBS para os municípios de uma forma justa e igualitária. A gente pensando aí no Brasil, uma federação, esse conselho ele consegue trabalhar melhor esse federalismo, essa ideia de federalismo? Sim, ele vai trabalhar a ideia de federalismo exatamente para que haja essa justiça na distribuição desse IBS, porque passou a ser, substituiu o ICMS e o ISS. Então, agora, toda essa arrecadação, a partir de 29, ela vai todo para esse comitê, e é o comitê que vai estar distribuindo para os municípios. Então, vai ser criadas normativas, que vão ser aprovadas por esse conselho, que é o conselho do comitê gestor, vai estar deliberando sobre todas essas matérias, a normatização, a fiscalização, o contencioso administrativo, porque o que ocorre hoje no país, em relação a esses impostos? O Estado era detentor do ICMS e transferia a cota-parte que cabe aos municípios, E o município arrecadava o seu ISS direto. Hoje esses impostos somaram, ficou o IBS. Então, essa distribuição, ela vai ser através deste conselho. Então, a partir de 29, toda essa arrecadação, ela vai para o comitê gestor. E o comitê gestor é que vai fazer essa distribuição dos recursos para os municípios e para o Estado. Você falou nessa simplificação. O que realmente sai do papel? A ideia da simplificação ela é uma ideia antiga, mas o que realmente sai do papel e que vai realmente passar a valer? Então, o que vai passar a valer vai ser o que eu falo que simplificou, porque quando tinha esse emaranhado de legislação, então o contribuinte que tinha empresas em outros estados ou em vários municípios tinha que tratar na sua empresa com legislações diferentes. Hoje não, hoje com a reforma tributária, que trouxe esse novo imposto, eles vão ter uma regra geral para todos. Então, quando tiver qualquer divergência de entendimento dessa legislação, isso vai ser decidido no comitê gestor, que vai estar deliberando sobre o assunto. Perfeito. Essa reforma tributária, ela ajuda mesmo a destravar investimentos? Sim, hoje cada município e às vezes estado oferecem incentivos fiscais para os contribuintes e para os empresários, e a gente tinha essa questão do imposto na origem. Isso. E o imposto vai passar a ser imposto no destino.
né? A gente entende que os municípios vão ganhar com isso, porque hoje, por exemplo, quem recebe um investimento, recebe um incentivo para implantar uma empresa de logística, né? Um exemplo aqui, esse recurso fica naquela cidade onde está a logística, e não onde as pessoas estão comprando, onde as pessoas vivem. Então isso gera uma desigualdade aí na distribuição dos recursos. Às vezes o município tem muito recurso, o outro tem pouco. Eu vou falar de Vila Velha, por exemplo, que é o município mais consumista do estado, né? E a gente não tem a maior partição na hora da cota parte do ICMS. Porque para Vila Velha a gente entende que vai ser um ganho, porque é o mais consumista. E hoje, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Os carros que chegam nos portos de Vila Velha são nacionalizados em outros municípios, e aí aquele município é que fica com o imposto desses carros, né? Ele chegou no nosso porto, às vezes o morador de Vila Velha comprou o carro, mas o imposto não fica para Vila Velha. Então, isso vai mudar aí com a reforma tributária, e eu acho bastante interessante para os municípios, que esse imposto no destino pode ajudar muito. Com certeza, sem dúvida nenhuma, passa a ser mais justo, né? Mas pensando na gestão fiscal eficiente, ela virou um diferencial aí entre os municípios? Nesse sentido, sim, né, de que o imposto passa a ser no destino. Então, essa guerra fiscal que existe hoje, ela vai acabar. Acaba. A guerra fiscal, né, para atrair empresas de forma que eu vou ficar com o imposto dela, mesmo que o consumo dela esteja em outro município, né, e para o consumidor também, ele vai saber quanto de imposto que ele está pagando, porque não tem mais aquela cumulatividade de impostos, né? O imposto está lá no destino, na hora que o produto é consumido. Então, fica mais fácil de localizar, é isso? Sim. Genova, vamos falar um pouquinho aí de Vila Velha, né? Vila Velha alcançou um espaço aí gigantesco, né, nesse debate nacional da reforma tributária, né? Isso se deve exatamente a essa questão técnica, né? Se deve aí a Adinalva? A toda a nossa equipe, né? A gente não trabalha sozinho, então tem toda a minha equipe lá trabalhando. E a gente, nessa mudança aí da nota fiscal padrão nacional, né? Vila Velha, inclusive, resolveu ficar neste momento de transição com o nosso emissor próprio, né? A gente fez a adesão ao padrão nacional, então toda a nota fiscal foi ajustada dentro do nosso sistema próprio para que ela seja exatamente aquela nota fiscal lá do padrão nacional, mas para a gente poder dar mais assistência aos nossos contribuintes, né? Porque pensa no universo assim, onde tinha cada um aí seu sistema, de repente vai 5.571 municípios, né, para o padrão nacional. Então, alguns municípios decidiram ficar com o emissor próprio, e Vila Velha fez isso nesse momento, e que nesse ano, né, de transição aí, né, para a gente estar dando mais apoio ao contribuinte, né, porque ele faz o chamado, de repente, no padrão nacional, e às vezes demora, vinha a resposta, e a gente está acompanhando mais de perto ali o nosso contribuinte. A gente tem visto... Fica mais simples mesmo, Adinalva, para o contribuinte, para quem está ali no dia a dia, para o empresário que tem que emitir a notinha? Isso fica mais simples? Vai ficar mais simples? Já é mais simples? Sim, vai ficar mais simples, até questão por causa dessa questão da lei que eu falo, da simplificação, né, que ocorreu aí, de ser uma nota fiscal padrão para o Brasil todo, para o contribuinte, para o contador, né? Nesse momento, toda mudança, né, as pessoas ficam desconfortáveis. Exatamente. Com ela, né? Mas aí a gente tem que ver as oportunidades que ela também traz, né? Então, assim, pode ter setores que vão ter dificuldades, né? Pode ter setores, sim. A gente entende que é uma preocupação de todos, uma grande mudança, igual é a reforma tributária, porque mudou tudo, né? Nós estamos começando do zero. E esse comitê, por exemplo, é muito importante agora nessa normatização, né, inicial, que ela vai... por décadas, ela vai ficar aí na história do país, essa normatização, sim, de uma coisa que é nova para todo mundo. Mas a ideia é simplificar. E aí, pensando nisso, né, a nota fiscal, ela facilita a fiscalização, tanto por parte do ente público, como aumenta o controle sobre o que as empresas fazem? Sim, agora com a IA, né, eu creio que fica mais fácil fazer o cruzamento de dados,
né, para a gente estar fazendo essa fiscalização. Vai ser uma fiscalização conjunta agora, não é só mais o Estado fiscalizando, mas o município fiscalizando junto com o Estado, né, fiscalizando junto com outros municípios. Então, isso também vai ser um ganho para Melhora a essa fiscalização. divisão de receitas também, Adinova? Sim, com certeza. É isso que eu coloquei anteriormente aqui, que essa divisão de receita é que ela é o interessante nessa reforma, porque hoje tem municípios, às vezes, que recebem uma cota-parte muito alta de produtos que estão sendo consumidos lá no outro município. Às vezes é a empresa que detém o cartão de crédito, fica com o imposto, né, da pessoa que está comprando lá em Vila Velha, aqui em Vitória, e essa administradora do cartão de crédito, ela está em outro município. A gente tem um exemplo no país, que é Barueri. Isso, então, em São Paulo. Em São Paulo, que detém aí uma arrecadação altíssima, Exato. porque as administradoras de cartão de crédito estão todas lá. Então, eu acho que porque nisso paga uma aí, taxa pequenininha também. Então, isso aí é que vai ser o diferencial, né, de fazer uma distribuição mais justa dos recursos. Adinova, aí pensando nisso, né, o empresário, ele vai ter que fazer mudança no seu sistema, vai ter que mudar algum tipo de capacitação, vai ter que investir para poder ter essa nova nota? Como é que vai funcionar isso? Então, a nota fiscal já iniciou em 1º de janeiro de 2026. Já está valendo. Sim, já está valendo, né? As pessoas até apostavam que o governo federal não conseguiria, Exato. mas foi implantada, né? Com todas as dificuldades, está aí. Foi disponibilizado um layout, né? Para que as empresas adaptem seus sistemas, né? E para as grandes empresas que emitem um grande número de notas, eles fazem através de web service em arquivo XML e envia esses arquivos para o padrão nacional. É uma fórmula de padrão já, é uma fórmula padronizada. Padronizada. Então, assim, já padronizou. Aí, o que o município fez nesse período, né? A gente fez igual no nosso caso, ficamos com o emissor próprio, a gente fez todos os testes, a homologação. Para isso, a gente convidou contadores e empresários, né, principalmente os que emitem as notas por web service, para fazer esse teste junto com a gente. Então, nós criamos um grupo de trabalho e ficamos fazendo esses testes, depois a homologação dessas notas, para no dia 1º de janeiro, a gente já está prontos mesmo para emitir essas notas. E está funcionando. Isso. Fizemos um treinamento com todos os contadores, chamamos esses contadores, fizemos uma reunião grande no Ministério Público, né, fizemos uma reunião grande, participou todos os contadores do município. A gente preencheu com eles as notas para ensinar mesmo como que isso ocorria. E hoje estamos lá com a nossa equipe de suporte, né, para ajudá-los também, foi essa nossa preocupação de colocar uma equipe de suporte para ajudar os nossos contribuintes de Vila Velha. E como é que está sendo isso, Adinova? Está sendo tranquilo? Está sendo um processo tranquilo? Como é que vocês estão vendo isso? Está sendo um processo tranquilo, acho que melhor do que a gente esperava, porque eu acho que todo sistema, toda mudança de sistema, ele tem dificuldades e precisam de adaptações. Então, assim, à medida que vão surgindo os problemas, né, vai sendo informado, a gente vai entrando em contato com o nosso prestador de serviço, com a nota fiscal, que também faz contato com o nacional, e aí a gente vai fazendo esses ajustes. Da mesma forma que está sendo feita aqui em Vila Velha com o nosso emissor próprio, também está sendo feito com o emissor nacional, porque tem o local de abrir um chamado quando você tem algum problema, então eles tratam esse problema de forma geral. E isso ocorre em toda mudança de sistema. E um outro viés aí, a gente pode pensar em redução de burocracia. Sim, reduz muita burocracia, porque você imagina hoje, igual eu falei, quantas leis tem no país em relação a impostos, né? Então, isso ajuda muito. De novo, mudando um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho mais de Vila Velha, né? Ficou em primeiro lugar no ranking Siconf no ano passado. O que é esse ranking, o que ele mede e por que é tão importante ter ficado em primeiro lugar? Sim, é porque a gente ter informações fidedignas é importante para a gente atrair investimento para a cidade. Transparência. Transparência. Então, é isso que Vila Velha quer, né? Que a gente coloque, é isso que o nosso prefeito cobra até da gente, e também é uma vontade da nossa equipe, né? Esse ranking do Siconf, eu entendo assim, como uma competição muito salutar, porque
A pessoa quer melhorar, né, a sua qualidade na informação contábil, e aí a gente está nessa disputa. Vila Velha, quando nós chegamos no município, ela estava nos 5.445. Uau, dos 5.571. Em 2021 nós já fomos para 932 e depois para 162, e o ano de 23 nós fomos para o 18 e chegamos em 2024, porque em 2025 apurou 2024. Primeiro lugar nacional e regional. Uma arrancada surpreendente. Muito. Então, assim, o nosso desenvolvimento ele foi muito bom. Então, assim, foi a gente ganhou na categoria de melhor desenvolvimento das cidades acima de 100 mil habitantes, exceto as capitais. Então, nós chegamos nesse primeiro lugar. Para a gente, assim, é muito gratificante para mim, para toda a minha equipe, né? Que eu agradeço muito, que a gente não trabalha sozinho, como eu falei, que é uma equipe. Então, esse ranking, ele tem 4 dimensões, que são em torno de 80 itens em cada dimensão, para que a gente faça conferência mensalmente. Isso mede, assim, o cumprimento de prazos, né? Que a gente tem os prazos com os órgãos de controle externo, os prazos com as entidades federais. Então, esse cumprimento de prazo, tudo isso vai contando ponto nessas dimensões, né? E Vila Velha fez 9,42 pontos. Então, assim, e a gente está trabalhando para chegar no 100, entendeu? Então, a ideia é essa. A ideia é essa. Então, a gente chegou lá e a gente pretende se manter, porque chegar é difícil, eu acho que se manter também não é fácil. Exato, então, ainda acaba sendo mais complicado, né? Porque os outros também estão correndo atrás. Todo mundo correndo atrás. Agora, então. de novo, por que isso é importante para o empresário? Você tem uma informação fidedigna, você conhece qual é a situação do município, se você quer investir no município, se você quer implantar a sua empresa no município, você conhece as informações dela de arrecadação, né? De execução de despesa, o que você pode conseguir com o poder público. Eu acho também, eu vejo assim também que a gente pode dar um grande apoio, né, para quem quer se estabelecer na cidade. Inclusive, a gente gera um ambiente de negócios bom para o município. Quem quer vender para o município sabe que vai receber em dia, que também nós recebemos junto com esse prêmio de primeiro lugar, o prêmio do CAPAC, Capacidade de Pagamento, que a gente vem se mantendo nela desde 2021, que é a capacidade de pagamento. Aumentamos muito a nossa arrecadação. Ela saiu de 1.200 para 2.400, então a gente já dobrou a arrecadação nos 4 anos de mandato. Né? Isso é confiança na gestão, o trabalho que a gente vem fazendo com a equipe à frente da secretaria. Então, a gente já dobrou essa arrecadação e com isso as pessoas veem o retorno, né, do imposto para a sociedade, para os munícipes. Exatamente isso que eu ia perguntar. Quer dizer, todos esses valores, essa transparência, tudo isso acaba resultando de que forma para o cidadão comum, para o vilavelhense? Sim. Todas essas informações estão no nosso portal de transparência, tanto de receita quanto de despesa, então o cidadão tem acesso, né, e pode ver como que está sendo investido aí o recurso que Vila Velha arrecada. E a gente tem, né, o cidadão está vendo, quando o cidadão vê o retorno disso, em infraestrutura, em saúde, em educação, em serviços públicos gerais, né, aí a pessoa tem até vontade de pagar o imposto, porque ele vê que ele está pagando, mas o dinheiro dele está retornando para ele. Então, Vila Velha, né, tem feito isso nessa gestão e tem crescido muito. Por falar em imposto, a gente está aí com o IPTU pronto para ser pago. Como é que está essa história, de novo? O IPTU a gente já está lançado, o contribuinte já pode entrar no site da prefeitura, ou já pode procurar os totens de atendimento que também tem na prefeitura, autoatendimento. No site, você através do site entra com a sua inscrição, já consegue tirar o seu boleto de IPTU. Mas o vencimento da primeira cota é 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril. Para quem pagar à vista, tem um desconto de 8% ou pode ser parcelado em até 6 vezes. 8% é negócio? É muito bom, né? 8%, você ganhar 8% em vez de pagar em 6 vezes é bem, né? Compensa bastante. Adinalva, agora, qual que é o maior desafio dos municípios quando a gente pensa aí nessa transição para esse novo sistema? A capacitação, né, dos servidores. Vila Velha já vem se preparando para isso, nossos servidores têm capacitado, temos encaminhado para as capacitações.
Também melhorar a equipe, acho que a gente vai precisar contratar mais e a gente já está preparando o concurso para auditores fiscais, para contadores. Isso é geral para todos os municípios? Sim, eu entendo que aqueles que tenham uma fiscalização, tem um corpo de fiscalização pequeno, que é o nosso caso em Vila Velha, né? Porque a equipe já está há muitos anos sem concurso, então já tem muita gente aposentando, a gente está vendo essa necessidade. E este ano, eu creio que ainda este ano vai ter um concurso para auditor fiscal e para contador, para a gente oxigenar mais a equipe, para a gente ter uma equipe maior para fazer essa fiscalização. Adaptar-se aos novos processos também é uma questão aí difícil para os municípios? Sim, a gente vem trabalhando essas adaptações também, né, como a gente está fazendo na nota fiscal. Além de capacitar a nossa equipe, a gente está procurando também orientar o contribuinte. Então, a equipe está engajada nesses treinamentos para que a gente vá fazendo as mudanças, alterações na legislação, né? Nós também já fizemos alterações legislativas, encaminhamos para o legislativo, já aprovamos alguns projetos de lei para adaptação da legislação nacional. Então, todo esse trabalho vem sendo feito para se adequar ao padrão nacional. Quer dizer, todo mundo tem que se preparar para isso, tem que estar preparado para isso, né? Consumidor, municípios, empresários, todo mundo está no jogo. Todo mundo no jogo e todo mundo preocupado. Como eu falo assim, é uma coisa nova, né? Mas ele fala, como vem toda mudança também traz oportunidades, né? Municípios pequenos, eu fico pensando nisso, esses municípios menores, com pouca infraestrutura, eles vão conseguir acompanhar essa mudança? Sim, vai ter também todo o apoio, né, o comitê gestor lá está à disposição para que eles façam consultas. Essas consultas serão submetidas também ao conselho, como eu coloquei aqui, o comitê gestor, ele vai ser um mediador também, né, de estar orientando, né, mediando conflitos. Então, tudo isso vai estar sendo tratado também no comitê e levando para as decisões máximas aí dos conselheiros. Agora, Adinalva, assim, é bonito a gente pensar isso, né? Quer dizer, o diálogo entre os entes federativos, né? Para que a reforma realmente tenha sucesso. Mas isso acontece na prática? Vai acontecer na prática? Tem acontecido? Sim, eu acho que esse comitê foi criado exatamente para isso, né? Para ter representação de municípios grandes, de municípios pequenos, de todos os estados. Tanto que o comitê, a composição dele são 54 conselheiros, né? Foram eleitos também 54 suplentes, que no caso eu sou o primeiro suplente do comitê. Então, para que este comitê? Exatamente para resolver essas questões e para ter um diálogo mesmo, né? Porque vai estar representando os grandes municípios, os pequenos municípios e também o estado, né? Perfeito. Esse conselho ele vai estar cuidando de tudo isso. Tanto que a composição desse conselho ficou com os 27 estados, né? Cada estado indicou um representante, que geralmente é o secretário de Fazenda. A Confederação dos Municípios, 14 conselheiros, que eu fui indicada, inclusive, pela Confederação Nacional dos Municípios, para estar participando desse comitê. E a Frente Nacional dos Prefeitos, que também elegeu 13. Então, a Frente Nacional ficou com os maiores municípios, geralmente acima. Eles trataram de representantes somente para os municípios acima de 200 mil. A Confederação Nacional dos Municípios, ela já deu abertura para os pequenos e também para os grandes, não... a maioria dos representantes, inclusive na Frente Nacional dos Prefeitos, são as capitais, né? Pois é. A Confederação Nacional dos Municípios participou tanto dos grandes quanto dos pequenos. Nós temos lá representantes dos municípios pequenos, dos municípios médios, né? E dos municípios grandes também. Então, a ideia é que municípios organizados financeiramente, eles tenham mais facilidade para se adaptar a essa reforma, é isso? Sim. Essa é a proposta? Essa é a proposta. E com isso, esses municípios, eles, na sua opinião, vão conseguir atrair mais investimentos? Vai ter melhorias na infraestrutura? O que vai decorrer disso? Como eu disse,
geram dificuldades e também oportunidades. Então, né, tem que estar atentos às oportunidades que vai estar trazendo a reforma. Porque tem município que talvez vá perder receita, mas aí vai ter uma divisão, vai ter uma parte desse recurso que vai sendo distribuído também para esses municípios num determinado, tanto que a reforma são 50 anos para implementar toda a reforma tributária. Completamente. Sim, porque vai começar em 2029, distribuindo a média de cada município, né? Então vai pegar a média de 2019 até 2026, e é esse valor que vai sendo repassado para os municípios até 2033. Aí vai inserindo o IBS, diminuindo o ICMS e ISS. É um cálculo para equalizar esses valores, é isso? É isso. Agora, de novo, Vila Velha, ela de alguma forma já colhe frutos dessa organização fiscal? O que a gente percebeu assim no primeiro mês, né, porque a gente ainda está no primeiro mês de implantação, a gente já teve um aumento de arrecadação do Simples Nacional, por exemplo. Interessante. A gente observou isso. Agora vamos falar um pouquinho aí de você. A sua carreira ela passa aí por várias áreas aí da gestão pública, né? O que mais moldou você, essa sua visão como gestora? Então, eu entrei no Estado, né, pelo meu currículo, como estagiária, né, e depois passei para um cargo de gestora. Estou há 26 anos como gestora, então fiquei no Estado, trabalhei no município de Vitória, Viana, Vila Velha, já fui até na Bahia, Teixeira de Freitas. Pois é, belíssima cidade. E sempre trabalhando, né, nessa área de orçamento, finanças, gestão tributária, financeira. O que me motivou? Sim, circular por todas essas cidades, né, por estados, né, isso ajuda a enxergar soluções melhores, hein? A gente tem uma visão geral, né? Ampliada. Tem uma visão mais ampliada de todas as situações, principalmente quando a gente passa pelo controle interno, né? Que eu já fui secretária de controle interno também. Então a gente passa a ter uma visão mais geral, né, do município, assim, de todas as áreas, e isso contribui muito para o meu aprendizado e para contribuir também melhor, né, onde eu estiver trabalhando. Não, é uma questão aí que sempre pega a gente aqui, né? Ser mulher em cargos aí estratégicos ainda é um desafio aí na gestão pública? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, em Vila Velha eu fui a primeira secretária mulher. Opa! Eu fui secretária em 2013, sempre passaram os homens. Aí a gente vê realmente assim, esses dias eu fui no seminário do FENAFIM e eu estava observando quantos homens tem nessa área financeira. É bem maior o número de homens do que de mulheres. Com certeza. Mas nós estamos ocupando nosso espaço. E você acha que vai equilibrar aí? Vamos chegar no meio a meio? Vai equilibrar. O que mais te motiva a continuar aí no serviço público? Olha, eu acho que o nome é assim, servidor, é servir. Eu acho que é fazer o melhor da gente, né, dar o melhor nosso para a população. No caso assim, de trabalhar no setor público, você saber que você está podendo mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Secretário, o seu trabalho aí é reconhecido, a senhora é uma expressão dentro da área, né? Que conselho a senhora daria aí para os jovens gestores, né, e para empreendedores públicos? Atuar, né, com uma pauta técnica, com responsabilidade, compromisso institucional, sempre com foco na eficiência na gestão pública e na entrega dos resultados. Agora, secretária, a senhora já tem uma bagagem grande também no serviço público, como a gente disse aqui. Que legado a senhora pretende deixar aí para o serviço público capixaba? Legado do que a gente vem construindo, né, do trabalho que a gente constrói, de poder melhorar a vida da população. Eu acho que isso, trabalhar com responsabilidade, com ética, esse é o legado que a gente tem que deixar, não só no serviço público, mas na vida, né, na carreira. Perfeito. Então, secretária, nosso patrocinador aqui é o Cartórios de Protesto. Qual é a relação de Vila Velha com os cartórios de protesto?
A gente fez convênio, né, com os cartórios do estado todo, inclusive, para que a gente faça as cobranças através do protesto, né, para que não haja prescrição dos créditos tributários, e a gente tem tido bastante êxito com esse trabalho. Secretária Adinalva Prats, secretária de Finanças de Vila Velha, parabéns, né, pela gestão à frente da secretaria e muito obrigado pela conversa aqui no Podes. Né, acho que a gente trouxe muitas informações importantes e necessárias aí para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite, estamos lá à disposição. E o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Esse foi mais um episódio do Podes, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.